No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele trouxe à existência tudo o que conhecemos e muito mais além do nosso entendimento. Entre suas muitas maravilhas, ele criou um paraíso chamado Jardim do Éden. Este jardim transbordava beleza e serenidade, um verdadeiro oásis de paz. Árvores carregadas de frutas deliciosas erguiam-se imponentes. Cada árvore era uma obra-prima, oferecendo frutos de todas as cores e sabores. Rios cristalinos fluíam pela paisagem exuberante. As águas eram puras e refrescantes, serpenteando pelo jardim como veias de vida. Animais viviam em paz uns com os outros. Leões, cordeiros, pássaros e peixes coexistiam em perfeita harmonia, sem medo ou conflito. O ar vibrava com a vida e o doce aroma de mil flores. Abelhas e borboletas dançavam de flor em flor, polinizando e perpetuando a beleza do Éden. O Éden era um lugar de perfeita harmonia, um reflexo do infinito amor de Deus. Cada elemento do jardim estava em equilíbrio, criando um cenário de paz e contentamento. Este paraíso não foi feito para ficar vazio. Deus tinha um propósito maior para este lugar de maravilhas. Deus desejava compartilhar sua criação com seres capazes de apreciar seu esplendor. Ele queria que alguém experimentasse a alegria e a beleza que ele havia criado. Ele ansiava por companhia, por um relacionamento construído em amor e confiança. A criação de seres humanos era a expressão máxima de seu desejo de conexão. Assim, ele decidiu criar a humanidade. Com suas próprias mãos, ele começou a moldar a forma do homem. Com infinito cuidado e sabedoria, ele moldou um plano para sua criação mais amada. Cada detalhe foi pensado com amor, cada traço refletia sua perfeição. Do pó da terra, Deus formou um homem. Ele moldou cada detalhe com cuidado e amor, criando um ser único e especial. Ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, infundindo-lhe uma alma e um espírito, dando-lhe a capacidade de pensar, sentir e viver. E assim, o homem se tornou um ser vivente, chamado Adão. Ele abriu os olhos pela primeira vez e viu a luz do dia, sentindo a brisa suave e ouvindo os sons da criação ao seu redor. Adão acordou no jardim do Éden, cercado pelas maravilhas da criação. Árvores frondosas, rios cristalinos e uma abundância de vida animal o rodeavam. Ele explorou seus arredores com admiração infantil, encantando-se com a beleza que seus olhos encontravam. Cada flor, cada folha, cada criatura era uma nova descoberta. No entanto, algo estava faltando. Apesar de toda a beleza ao seu redor, Adão sentia um vazio, uma ausência que ele não conseguia explicar. Deus viu a solidão de Adão e desejou criar uma companheira para ele, alguém para compartilhar as alegrias do Éden. Ele sabia que a felicidade de Adão não estaria completa sem um parceiro. Então, enquanto Adão dormia, Deus tomou uma de suas costelas e formou uma mulher. Ele a criou com a mesma atenção e carinho, dando-lhe vida e alma. Quando Adão acordou, ficou tomado de alegria ao ver esta nova criação, Eva. Ele sentiu uma conexão imediata e profunda com ela, reconhecendo-a como sua companheira. Juntos, Adão e Eva eram o auge da criação de Deus, feitos à sua imagem e encarregados de cuidar de seu amado jardim. Eles viviam em harmonia, explorando e cuidando do Éden, compartilhando a beleza e a responsabilidade de seu novo lar. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus e entre si. Eles eram livres para desfrutar da abundância do Éden, com apenas uma restrição. Eles eram proibidos de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus os avisou que desobedecer a este mandamento teria consequências terríveis. Um dia, uma serpente astuta, uma criatura de beleza e astúcia, aproximou-se de Eva. A serpente, cheia de inveja pela posição favorecida da humanidade, procurou enganá-los. Com palavras doces, ela questionou o mandamento de Deus, plantando sementes de dúvida no coração de Eva. "É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim?" sibilou a serpente. Eva,
influenciada pelas palavras astutas da serpente, olhou para o fruto proibido com novos olhos. A serpente sussurrou promessas de sabedoria e poder, instigando uma curiosidade insaciável dentro dela. Ele parecia mais desejável do que nunca, uma fonte de conhecimento e poder ocultos. O brilho do fruto parecia hipnotizante, como se contivesse todos os segredos do universo. Ela se convenceu de que Deus estava escondendo algo bom dela, algo que a tornaria sábia como ele. A dúvida começou a crescer em seu coração, alimentada pela tentação de descobrir o que estava além do permitido. Ignorando o aviso de Deus, ela deu uma mordida na fruta e então ofereceu um pouco a Adão, que também escolheu desobedecer. O sabor era doce, mas carregava consigo o peso da desobediência. Naquele momento, a inocência deles se estilhaçou. A pureza que uma vez os envolvia foi substituída por uma nova e desconcertante consciência. O mundo mudou ao seu redor quando seus olhos foram abertos para o bem e o mal. A beleza do Éden parecia agora distante, obscurecida pela sombra do conhecimento proibido. Eles sentiram uma sensação de vergonha pela primeira vez, percebendo sua nudez e o peso de sua transgressão. A inocência perdida trouxe consigo uma vulnerabilidade desconhecida. A harmonia do Éden foi quebrada, substituída por um medo arrepiante das consequências de suas ações. O paraíso que uma vez conheciam estava agora manchado pela desobediência, e a paz foi substituída por um profundo arrependimento. Seção 5. Vergonha e medo. Envergonhados de sua nudez, Adão e Eva costuraram folhas de figueira para se cobrirem. Eles se esconderam entre as árvores do jardim, seus corações batendo forte de medo. Os sons antes familiares do paraíso, o farfalhar das folhas e o chilrear dos pássaros, agora pareciam zombar de sua recém-descoberta vergonha. Eles haviam desobedecido a Deus, seu Criador e Provedor, e o peso de seu pecado os oprimia. A alegria e a paz que antes sentiam foram substituídas por um profundo sentimento de perda. O engano da serpente havia envenenado seus corações, levando-os a trair a confiança que Deus havia depositado neles. Seção 6. Confronto e consequências. Deus, em seu infinito conhecimento, sabia o que havia acontecido. Ele chamou Adão e Eva, sua voz ecoando pelo jardim. "Onde vocês estão?" Ele perguntou, não porque ele não soubesse, mas porque ele desejava o arrependimento deles, a disposição deles de confessar seu pecado. Adão e Eva, tremendo de medo, confessaram sua desobediência. Deus, entristecido com a traição deles, pronunciou o julgamento. Ele amaldiçoou a serpente por sua traição, condenando-a a rastejar sobre o ventre e a viver em inimizade com a humanidade. A serpente, antes uma criatura de beleza e graça, foi amaldiçoada para sempre. Suas pernas foram tiradas e ela foi forçada a rastejar sobre o ventre, comendo pó pelo resto de seus dias. A beleza que ela antes possuía tornou-se uma ferramenta para o engano, uma lembrança de seu papel na queda da humanidade da graça. O destino da serpente serviu como um aviso severo contra o orgulho e o engano. Suas ações trouxeram dor e sofrimento ao mundo, uma consequência de escolher se rebelar contra o plano amoroso de Deus. Para Eva, Deus pronunciou uma sentença de dor e sofrimento. O parto seria uma fonte de grande sofrimento. Seu relacionamento com Adão seria marcado por lutas, seu desejo por ele temperado pela autoridade dele. Ela carregaria para sempre o fardo de sua escolha, uma lembrança constante do paraíso perdido. Embora a punição de Eva tenha sido severa, ela foi temperada com um vislumbre de esperança. Através de seus descendentes, um Salvador viria, aquele que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria o relacionamento rompido entre Deus e a humanidade. Adão, por ter ouvido a sua esposa e desobedecido ao mandamento de Deus, também foi amaldiçoado. A terra não mais produziria seus frutos com facilidade. Ele teria que labutar e suar para sustentar a si mesmo e a sua família. Espinhos e cardos atrapalhariam todos os seus esforços, uma lembrança constante de sua desobediência. A punição de Adão foi um contraste gritante com a abundância sem esforço do Éden.
Serviu como um lembrete de que o pecado tinha consequências, não apenas para ele, mas para toda a humanidade. Por causa de sua desobediência, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Eles foram forçados a deixar o paraíso que conheciam desde a criação, entrando em um mundo agora manchado pelo pecado e pelo sofrimento. Os portões do Éden foram fechados para eles, guardados por querubins e uma espada flamejante. Embora sua expulsão tenha sido uma consequência de suas ações, não foi o fim de sua história. Deus, em sua infinita misericórdia, forneceu-lhes roupas e a promessa de um Salvador. Apesar de seus pecados, ele ainda os amava e desejava um relacionamento com eles. Sua jornada além dos portões do Éden seria repleta de desafios, mas também seria uma jornada de redenção, um testemunho do amor inabalável e do perdão de Deus.